Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana. A gente sempre tem na segunda-feira, dessa vez na terça, tá? Ontem foi um pouco corrido. De qualquer forma, a ideia aqui é justamente poder falar dos movimentos que a gente teve no portfólio e, além disso, né, comentar o que eu vejo como mais contado dos ativos do portfólio. A gente começa então com a dobrada de posição no Grupo Pão de Açúcar, certo? Na semana passada, quarta-feira, se não me engano, a gente teve ali um aumento da posição em 100%, uma dobrada de posição nos 2,21, como vocês veem na tela. Tá? Algo que foi comentado, telegrafado ali que poderia ser feito com queda no preço, especialmente depois da divulgação ali do processo de recuperação extrajudicial, tudo já muito preparado, alinhado ali de acordo com a análise que foi feita e postada no canal do resultado do quarto trimestre. Não apenas isso, a gente deve ter aí mais tarde saindo nas seleções justamente comentando novamente a questão do Grupo Pão de Açúcar. Vale a pena ver a análise está bem explicada da motivação como um todo. Tá? O que eu vejo como mais contado do portfólio nesse momento, com base no preço do intraday do dia 24/3, terça-feira. Lembrando as análises aqui embaixo na descrição, a gente já tem várias delas ali do quarto trimestre, tá? Eu falo um pouco aqui, mas é muito importante ver as análises. A gente começa justamente com o GPA, o Grupo Pão de Açúcar, tá? O PK3, que é uma operação que está rodando super bem. E aí, como é que você pode dizer que está rodando super bem? Só olhar a análise no canal que você vê ali a explicação ponto a ponto da qualidade operacional da empresa. O que a gente tem ali é uma estrutura de capital que não está positiva. Tá? A empresa acaba sendo complementar ao portfólio, não tendo canibalismo ali propriamente dizendo com o açaí, então vejo como bem positivo. A gente tem justamente a posição já dobrada no portfólio. Cruzeiro do Sul Educacional, desde o IPO, com a precificação completamente descasada da evolução operacional, então gera ali naturalmente uma discrepância entre preço e entrega operacional, que justamente é o que abre possibilidade para ganho. Açaí, depois da expansão agressiva da compra dos hipermercados extra, transformando eles em atacarejo, a gente tem uma alavancagem já em níveis que eu vejo pelo menos como bem tranquilos. A operação ainda vai forçar bastante ali para reduzir essa alavancagem, mas eu já vejo como bem tranquilos. Não só não se atendo a isso, né? Eles vão justamente agora começar com um processo que é explicado na análise que está aqui embaixo, de monetização, um processo de trabalho mais forte de monetização da estrutura já criada. Tá? A gente teve, inclusive, uma decisão nos últimos dias da questão de farmácia dentro de venda de medicamento dentro de supermercado, que deve ir à sanção do presidente, o Lula, e aí justamente depois disso deve ter ali, não sei se já foi ou se deve ir, mas aí deve ter alguma mudança ali também na dinâmica de eles que já estavam fazendo ali com porta separada a farmácia, mas que agora possivelmente vão ter a chance ali de já aproveitar esse embalo naquela direção para poder expandir ali, é mais um fator ali positivo na operação. De qualquer forma, várias questões ali explicadas na análise. Infracommerce, precificação completamente descasada de qualquer realidade, certo? A gente tem uma operação ali que está passando por um momento muito estressante, no sentido de reestruturação completa da estrutura de capital, refazendo ali tudo quanto é contrato de margem negativa, e agora justamente a gente deve ter alguma noção, alguma notícia de como é que vai ser o começo de 2026 e ali para frente, certo? Que pode incluir justamente uma expansão, o início de uma expansão comercial. Não vejo sentido em agora que está com base completamente em especulação e tentativa ali de operação de curto prazo especulativa pelos investidores, de fazer maiores alocações, como explicado na análise do terceiro trimestre que está no canal. Assim que a gente tiver a divulgação do resultado, a gente vai ter uma clareza maior de onde a gente se encontra. E aí sim vai poder rever ali posicionamento com relação à operação, mas a precificação não faz absolutamente nenhum sentido. A gente teve um derretimento absurdo, certo? Quando a gente colocar essa operação rodando de alguma forma mais racional, a gente vai muito provavelmente ser possibilitado ali de ver a discrepância entre a precificação nesse momento e o que tem de potencial de entrega ali na qualidade operacional. Minerva, preço ridiculamente fora da casinha, certo? A gente tem uma operação que está entregando um resultado muito sólido, teve a redução, acho que o mercado ficou irritado porque errou copiosamente a previsão de futuro ali com relação à tentativa do que seria o final do ano para a empresa, tá? E deu completamente descasado, como demonstrado na análise. E agora a gente tem uma precificação ridiculamente muito descontada. Você pega
a entrega operacional de quando a gente tinha, quando a gente teve venda de parte da posição nos 15,60 e compara com agora, você vê que você tem uma discrepância gigantesca do preço que não faz absolutamente nenhum sentido, como explicado justamente na análise. Tá? A MRV entregando resultados aqui no Brasil muito positivos, ainda com espaço para evolução, como eu comentei. Não lembro qual foi a análise que eu comentei, mas acho que não foi, talvez da MRV. A gente tem ali os gráficos que eles apresentam dos últimos anos, basicamente uma escadinha, né? Aqueles gráficos como se fosse para dar exemplo, né? Do subindo paulatinamente, ali na verdade subindo mais agressivamente, mas basicamente ali o que seria o ideal do acontecer com uma operação. A parte da Résia trabalhando na redução da operação, no enxugamento da operação, indo bem, tá? Nessa questão, um pouco mais devagar agora, mas nada que preocupe, mas basicamente ele trabalhando para a redução, para o enxugamento da operação, para atuar como asset light. Tá? Então a dinâmica é bem positiva, o preço nem vagamente acompanha isso. Grupo Casas Bahia, com a continuidade da melhoria ali do liability management, da melhoria da estrutura de capital, entregando resultado bem positivo, evoluindo consistentemente nas margens de operação ali, EBITDA, alavancagem agora, né, como eu comento e explico na análise, vejo como caixa líquido. Se quiser considerar o restante ali, pode considerar, mas como explicado, lá tem um colateral e por aí vai. Mas a operação basicamente de caixa líquido, ainda não sentindo no resultado líquido efeito da redução das despesas financeiras totalmente, certo? Porque a gente teve no final do ano aquela grande parte daquele liability management, daquela conversão de debêntures em ações, a gente vai muito provavelmente começar a ver isso de forma mais intensa, muito provavelmente não, né? Com certeza vai começar a ver isso de forma mais intensa no ano de 2026, a gente estava quase ali no 0 a 0 com relação à lucratividade, é a última coisa que falta para a operação, a gente tem um fluxo de caixa muito forte quando eu olho os últimos 12 meses, melhorando constantemente, a qualidade operacional crescendo, ganho de market share e por aí vai. Tá? Ria, Riachuelo, resultado extremamente muito forte, vem entregando resultado muito forte há bastante tempo, plano de expansão bem agressivo, vejo a operação como muito positiva, a precificação ali próxima do pior momento da pandemia não faz absolutamente nenhum sentido. E Dux, dinheiro de graça aquilo ali, tá? E Dux, entregando resultado resiliente há bastante tempo, forte no fluxo de caixa, algum nível de distribuição de lucro que atrasou ali um pouco a entrega de redução de alavancagem, mas é uma questão de escolha ali, de como trabalhar melhor a dinâmica com o acionista, certo? Eu quero distribuir mais e reduzir a alavancagem depois, eu quero reduzir a alavancagem antes e distribuir depois. Vejo como escolha da gestão, não acho que é problemático da gestão barra controladores ali, né? Não acho que é problemático a precificação de qualquer forma quando você olha a dinâmica de evolução da qualidade operacional e o preço, você vê que não tem nem vaga paridade ali, o sentido. Tá? Pets Cobase, outra aqui, completamente descasada da realidade. A gente tem uma operação que fundiu com a Cobase, a Pets que fundiu com a Cobase, a Pets já vinha muito bem, já vinha muito descontada na entrega operacional versus oscilação de preço. A gente tem ali a fusão com uma outra operação que melhora consideravelmente toda a estrutura da empresa, com capacidade de novos canais de distribuição, ganho de competitividade, diluição de custo fixo, nenhum racional para a gente ter uma precificação mais baixa agora, mas a gente vai ter agora o primeiro resultado divulgado, imagino eu, com algum nível de proforma, certo, do como está ali a situação, possivelmente bem pouco ainda do efeito, mas a gente deve ter pelo menos comentários de como foram esses primeiros meses aí da fusão das duas operações, e aí a gente deve ter possivelmente a abertura dos olhos do mercado para um horizonte. Talvez não, talvez a teimosia de sempre, mas é possível que a gente tenha algum nível de clareza maior para o mercado de para onde estamos indo. Para mim, pouco importa se vai ver agora, se vai ver depois, certo? Se der o braço a torcer agora, se der o braço a torcer depois, lucro para a gente é igual. Então, o que eu vejo ali com relação à operação, uma dinâmica muito positiva de ganho de competitividade, sinergias, diluição de custo e por aí vai. Tá? Azul, entregando mais resultados muito agressivos aí, tá? A gente teve janeiro não auditado entregue, que foi muito, muito forte. Tá? Então a gente deve ter a continuidade de entrega consistente. Janeiro eu estou falando, não é o resultado que vem agora, o resultado que vem agora é de quarto trimestre, mas a gente saiu da recuperação judicial do Chapter 11 e deve ter aí uma entrega de resultado forte no quarto trimestre, já engatilhando um primeiro trimestre de 2026 muito forte, certo? Então a gente deve ter aquela continuidade de trimestre sim, trimestre não
especificamente assim, mas eventualmente aí ter entrega de recorde de EBITDA, continuidade de entrega de recorde de passageiros transportados, que a gente teve no final de 2025, então deve vir demonstrado aquilo ali no resultado do quarto trimestre, e agora com uma alavancagem bem mais palatável e uma dinâmica de contínua redução nos juros aqui no Brasil, por mais que leve um pouquinho mais de tempo, a dinâmica ali para a operação muito mais positiva do que anteriormente. A Cogna entregando resultado forte há bastante tempo, forte redução na alavancagem, a gente tem fluxo de caixa consistentemente entregue, qualidade operacional com eventual expansão ali para novos cursos, especialmente a parte de medicina, isso daí a gente vê na Edux também, precificação nenhum sentido, tá? Multilaser, o chevetão do portfólio, ainda entregando longe do que é capaz de entregar, mas com a precificação extremamente muito descontada, abaixo o preço do que nos momentos ali que a gente tinha de fato dificuldade com a operação, que foi explicado nas análises anteriores lá, quando a empresa construiu um estoque muito grande, com base naquele momento da pandemia, que não se manteve no futuro, e aí teve toda uma questão para resolver ali, incluindo questões ali com alavancagem, com endividamento um pouco mais alto. Lojas Renner, entregando forte resultado, com consistência, 1,5, se não me engano, agora 1 ponto alguma coisa bi de caixa líquido, tá? E a operação precificada 40% abaixo do pior momento da pandemia. Completamente dinheiro de graça, nenhum racional. Isso daqui depois, é porque nunca falam na hora, né? Mas depois vão falar, nossa, aquilo lá estava muito barato, não dá para acreditar. Pois é, estava muito barato. Certo? Alpargatas entregando resultado no Brasil ridiculamente muito forte, ainda com espaço para evolução, e a parte do internacional deve ser o carro-chefe do crescimento mais agressivo, dadas as novas medidas tomadas, especialmente na parte dos Estados Unidos, com um novo canal de distribuição que assume toda aquela parte local que a gente estava fazendo antes e que claramente não tem expertise maior para fazer aquilo. Então a gente tem ali uma possibilidade de evolução muito forte lá fora. Isso daí também é explicado na análise que já está no canal, aqui embaixo, na verdade, né? A TOC entregando margem de contribuição progressivamente mais positiva, a gente deve ter entre esse trimestre que divulga agora, o quarto trimestre, e o primeiro trimestre de 2026, a redução agressiva do centro de distribuição da Tokstok, que deve deixar justamente aquele ganho de margem das margens de contribuição passar ao EBITDA, tirando aquele custo fixo, que daí sim deve mostrar um horizonte bem positivo, que é o que já daria para ver agora, se tiver um pouquinho de imaginação, mas de qualquer forma a gente vai ver nos números. Neogrid aguardando resolução da oferta pública de aquisição nos 30 e alguma coisa. Não tenho qualquer interesse em liquidar, vejo muito espaço para operação, especialmente agora que voltou às origens e a gente já vê isso refletido agressivamente na melhoria do resultado. Mas depende justamente do fechamento ou não do capital. Tá? Melnick fechando aqui com resultado muito forte novamente. Quando a gente olha o ano como um todo, com lançamentos, um delta equilibrado ali um pouco mais forte, se não me engano 7%, as vendas indo bem, forte redução no estoque pronto, melhoria contínua nas margens e a expansão ali com planos da Melnick Partners para outras regiões geográficas que abrem um horizonte bem positivo para a empresa, mantendo ali as vendas das entregas de modo a não ter mais acúmulo daquele estoque pronto, que foi o que aconteceu quando decidiram mexer com coisa comercial pré-IPO. Tá? E dúvida eu tô sempre no Instagram, @investircomsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nos Seleções daqui a pouco, tá? Vocês me veem nos Seleções daqui a pouco, precisando de mim, sempre nisso. Valeu, galera, beijão!